Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui a mega tarefa final, dentro da mega gesconologia, que é o trabalho ou execução proexológica da consciência lúcida homo-mulher intermissivista, específica para concluir ou encerrar satisfatoriamente os empreendimentos cosmoéticos, mentais somáticos, tarísticos, aos quais esteja empenhada no âmbito da reeducação evolutiva geral. De modo que nós estamos falando aqui para vocês que são jovens, para quando chegar na terceira, quarta idade, começar a funcionar, já sabendo o que faz, né? Eu estou avisando com antecedência. Quem avisa, amigo é. Eu mostro a maior amizade falando essas coisas aqui. A empreitada pessoal do resto da vida, além da TENEPS. Chato esse além da TENEPS. A responsabilidade do empreendimento intransferível. O trabalho a ser executado, geralmente envolvendo dificuldade e esforço, com prazo determinado. Querendo ou não, tudo aqui tem prazo determinado, porque a pessoa dura pouco. A planilha dos encargos finais. O megafoco da Mega GESCOM, ou obra intelectual textual publicada. Ouviu essa, Arlindo? O coroamento da Autoproex. A gestão final da obra-prima pessoal. O canto do cisne proexológico. A síntese final da existência humana. A cereja do bolo da construção da vida humana. Eu li só a metade do material, aí salteado. Agora, depois tem na argumentologia a caracterologia, 10 personalidades exponenciais, gerontes lúcidos, intelectuais ativos ou celebridades internacionais, cujas vidas intrafísicas exemplificaram mega tarefas finais, segundo os registros dos fastos da história humana. Então, tem gente aqui que morreu aos 82, 83 anos, 74, 71, 92, 81, 90, 90 de novo, outra vez 90 e até os 84. Quer dizer, praticamente 70, 90 anos, ou 94, tem aqui 10 personalidades para a gente estudar. A mega tarefa final é o empreendimento derradeiro da programação existencial pessoal, capaz de coroar razoavelmente todos os esforços da vida intrafísica no rumo do complexo. Você já definiu qual é a mega tarefa final pessoal? Já chegou o tempo de executá-la? E esse verbete é o número 1192, tem 4 páginas, 44 sessões ou logias e 8 máximos. Eu não sei se está de acordo aí, ainda não contou. Eu quero dizer para vocês que eu já recuperei os 20 que eu tinha perdido, eu estou com 125 na frente. Ou seja, 1327, mais ou menos, ou 17, não sei, 1.300 e lá vai fumaça. São 25 a mais. Eu tinha perdido 20 há uns dias atrás, vocês lembram que eu falei aqui? De modo que agora eu recuperei, essa madrugada eu já cheguei lá. Quando o professor discute um assunto e ocasionalmente é mudado o foco ou o tema, eu vejo que o senhor tem o hábito de fazer um link com o assunto anterior, como analogia de um tema com outro. Isso é a técnica didática, pedagógica. Essa é uma técnica que pode ser utilizada para rememorar experiências extrafísicas, sem dúvida. Olha, vamos pensar só numa coisa. Tudo na vida tem um vínculo. Eu chamo isso de vinculologia, quer dizer, é a ciência do vínculo. Então, tudo que é vínculo, a gente tem que entender. Se você aumenta os vínculos, a coisa melhora. Observa só como eu sou impressionado e como eu sou persistente em questão de vinculologia. Olha os problemas que eu falo sobre as aproximações simples. O problema dos 3
Não, os três capítulos grandes lá do Reurbanizado, todo mundo meteu o pau. Mas hoje ninguém mais fala nisso. Todo mundo colocou o rabo entre as pernas aí com a situação. Entende? Isso tudo é a vinculologia. Outra coisa, associação de ideias. Olha o valor que eu dou para isso aqui quando eu estou falando com vocês. O tempo todo isso é importantíssimo. Agora veja, a vinculologia tem uma série de processos, principalmente a prosêmica, que é o processo do espaço. Todo espaço é importante. Então, por exemplo, aqui é tudo muito estudado. Os centímetros aqui foram estudados de todo jeito. A distância entre essas poltronas que vocês estão sentados, o tamanho da altura, por exemplo, dos degraus, o distanciamento dos degraus. Vocês já notaram que tem uns degraus que eles são maiores, é como se fosse patamar. Tem degrau e tem um patamar. O patamar diz respeito à entrada da pessoa. O do meio, por exemplo, é pequeno. Agora veja, isso tudo é um processo de pensar. Como é que nós ficamos com isso? E o problema da aproximação simples, mas a aproximação inteligente. Então, uma pessoa, por exemplo, que ela é fraca de aproximação, ou seja, a associação de ideia delas é fraca, isso mostra que ela não tem dicionário cerebral, você está entendendo? De ideias afins, ou seja, o analógico. Então, analógico quer dizer analogia. Isso é muito importante. Dentro da analogia, a gente estuda a homologia. A homologia aqui não é homossexual, não tem nada disso, não. É o processo de uma coisa parecer com a outra, ser mais ou menos similar. Agora, existem outras palavras, por exemplo, similaridade, similitude. Eu estou chamando a atenção para mostrar aí para o nosso amigo que eu sou capaz de sair de um bloco e voltar a 1, 2, 3, 4, 5. Isso chama reação em cadeia do pensamento organizado. Vocês estão entendendo? Eu tenho isso. Observa que eu falo o negócio. Eu estou vendo que você está aí. Te deram o livro lá embaixo? Deram, está tudo certo. Por mais que me esforce em superar, ainda sinto uma antipatia muito grande pelas irmãs. São 3. E pela mãe do meu esposo. Temos valores muito diferentes e nenhuma afinidade. Nunca brigamos, porém, o convívio é muito superficial. O que devo fazer para mudar a situação? Olha, na minha terra, a primeira coisa que a gente faz num caso desse é ver o que as pessoas, cada uma delas, gosta e dá um presente. Agora, se você tiver dificuldade de escolher o presente, veja o que a pessoa se interessa e compra uma obra que seja a Bíblia daquele assunto e dá para a pessoa. Está entendendo? Isso não tem erro. Se a pessoa fizer isso, não tem jeito. Aí a pessoa vai falar assim, não, mas sabe o que ela gosta mais? É de apicultura. Então, compra um tratado de apicultura e dá para ela. Uma coisa nova, que ela ainda não tenha visto. Com isso, a pessoa vai ser conquistada, pelo menos é um aspecto simpático. Uma pessoa que dá um livro escolhido de acordo com a cara, o livro é a cara da pessoa, não tem jeito de ninguém reclamar disso, tem? Eu não vejo jeito. Outra coisa, tire o preço do livro, tá? Na hora de dar. Não, é um processo de educação, mas é bom a gente lembrar, né? Li no livro Projeciologia a respeito da chuveirada eletromagnética. Gostaria que aprofundasse o uso dessa técnica para melhorias no dia a dia. Olha, a chuveirada eletromagnética é uma coisa muito importante para o processo do banho atlético. O banho atlético é feito na base de massagens. Agora, a chuveirada é a hora que o chuveiro, você coloca ele bem forte em cima de você e você entra em estado vibracional debaixo da água que bate em você. Com isso, você limpa tudo. E a água é muito importante porque, para as pessoas que estão começando a fazer estado vibracional, ela intensifica as sensações e, vamos dizer, a vivência do processo de estado vibracional, devido à água batendo na pessoa. Agora, tem que ser no chuveiro. De modo que isso é só a pessoa fazer a experiência que ela vai ver que é diferente. Isso, então, intensifica a noção da pessoa sobre as manobras com a energia, aquelas 40 energias. Então, é muito importante a chuveirada
hidromagnética. Aqui está falando eletromagnética, mas geralmente eu falo hidromagnética, que é da água. E tem também outro tipo, né, que eu falei na ocasião. Você lembra, né, do outro? Que é o ar-condicionado. Esse, então, também é sério. A noite passada tive um sonho no qual eu e minha dupla exteriorizávamos muita energia, mas com vontade e intenção acima do normal. O objetivo era ajudar a uma consciência muito doente. Logo depois, acordei do sonho e percebi consciências no quarto. E eu com estado vibracional profilático. Minha dupla sempre tem esses sonhos. O que pode ter acontecido? Pode o amparador ter levado a consciência ao local e utilizado nossa energia enquanto dormíamos? Ainda não somos tenepsistas. Olha, a primeira coisa que tem que ver é afastar se tem sensações desagradáveis nessas vivências. Se tem, tem assédio. Agora, se não tem e houve tudo isso, pode ser que você esteja certo. Pode ser que o amparador aí esteja trabalhando com vocês. Agora, se você falou aí que a sua dupla aí, sua duplista, ela tem sempre esse sonho, pergunta se ela se sente bem com isso. Se sente mal, é preciso tomar a providência o mais depressa possível. Tem uma dúvida sobre o conceito do neologismo Verpon. Gostaria de saber se existem verdades relativas de ponta dentro da ciência convencional ou apenas dentro do paradigma consciencial. Podemos considerar de ponta o fato da multidimensionalidade? Sim. Olha, o problema de verdade relativa, que eu quero dizer Verpon, nós falamos relativa porque existem as verdades absolutas. Por exemplo, o dogma, uma pessoa peremptória, o magister dicti, uma pessoa que chega e quer convencer o outro. Isso tudo é inculcação, é uma coisa negativa. Então, Verpon é verdade relativa de ponta. É aquela verdade de ponta que não é absoluta, mas ela é a mais avançada. Nesse momento evolutivo, é a melhor para a pessoa. Então, por exemplo, dentro da ciência convencional, até dentro da religião, tem também suas verdades relativas. E outra coisa, em qualquer lugar tem. Eu viro para você e falo assim, isso aqui é uma mesa. Outra coisa, esse negócio aqui, ó, é um produto, isso aqui, por exemplo, aqui, isso é madeira. Isso é uma verdade relativa. Mas é correto, realmente é. Agora, veja, isso não é de ponta. Qual o interesse de eu falar que isso aqui é uma mesa? Qual o interesse de falar que isso aqui é uma madeira? Qual o interesse de eu dizer aqui que isso aqui é um micrófono? É a verdade. Aqui. É o nome que se dá para esse negócio, esse aparelho. Agora, então, veja, verdade relativa de ponta, entenda bem, é aquilo que seja para o momento evolutivo, é aquilo que abre a sua cabeça através da Tares, ou seja, através do esclarecimento. Você se desperta para a realidade da evolução através da Verpon. Então, o mais importante ainda é quando eu falo Neo-Verpon, que então é a verdade de ponta novíssima, que ninguém falou. Essa é a Neo-Verpon. Gostaria de entender melhor sobre as múltiplas dimensões. Temos a dimensão física e extrafísica. É considerada dentro da dimensão extrafísica a dimensão energética, a troposfera, a baratrosférica, a extrafísica propriamente dita e a dimensão mental somática atrasada, evolutiva, entre outras, correto? Sim. Toda consciência, na vigília física ordinária, pode atuar na dimensão energética, certo? Sim. Tendo em vista isso, ela pode, nessa mesma dimensão, nessa mesma condição, pode atuar na dimensão mental somática? Pode. Mas agora o processo é o seguinte, para atuar na dimensão mental somática, o ideal é que a pessoa se destaque do holossoma, ou seja, do conjunto de veículos de manifestação da consciência, e se manifeste com o mental soma de uma maneira pura, isolada. Aí o negócio é diferente, é assim que chega a cosmoconsciência. Então a coisa é diferente. Outra coisa, essa dimensão a gente fala que é uma dimensão só, a dimensão intrafísica. Muito embora a gente saiba, por exemplo, você pode estar de noite, pode estar de dia, você pode estar num lugar enfumaçado, que tem uma neblina enorme, pode estar no outro com sol, a pino, tudo claro. Então, pode estar dentro da água do mar,
pode estar no fundo do mar. Tudo isso são mudanças de dimensões. Mas veja, nós consideramos isso só uma dimensão física. Agora, a dimensão extrafísica não, a gente nem sabe quantas são. Eu, por exemplo, eu não sei bem qual é a dimensão, por exemplo, da consciência livre. Alguém sabe? Como diferenciar adequadamente a aplicação da lei do maior esforço com o workaholism? A lei do maior esforço, a pessoa faz o maior esforço, mas sem excesso. A hora que ela faz o excesso é que entra no workaholism. É a hora que trabalha demais, a hora que passa a dar conta, a hora que exige demais do corpo, a hora que a pessoa está fazendo um suicídio lento, um suicídio a varejo. Isso é que é o difícil. A gente, todo dia, praticamente, a gente começa a morrer. Logo que você começa a viver aqui, você começa a morrer. Mas veja, nós não estamos fazendo suicídio lento. Não precisa ser igual o Tomás de Aquino, que morreu aos 50 anos. Nós podemos hoje viver igual aqueles caras lá de Vilcabamba, que estão com 127 anos. Então, isso tudo varia. Então, o negócio é o seguinte, você vai viver tomando conta do seu corpo como se ele fosse morrer daí 5 minutos. E vai tomar conta dele como se fosse para ele existir eternamente. Esse aqui é o golpe. De modo que, por aí, a gente vê o que é a lei do maior esforço e o que é o excesso de atividade da pessoa. Por que tarefa final? Poderia explicar por que esse final? Pois não entendi bem. Final, sim. O final do seu oxigênio. A hora que acabar seu oxigênio, acabou, não tem tarefa por aqui. Você vai passar para esse que eu estou falando, para outra dimensão. É final ou não é? Só arranjando outro corpo agora, vai aparecer por aqui. Com esse não vai dar mais. De modo que a tarefa é final, por quê? Ela é in extremis. Ela é no fim da vida, ela é na terceira e na quarta idade da pessoa, enfim, ela é dos centenários, etc. Tal, é a turma dos macróbios, etc. Eu não sei se você já me considera um macróbio, né? Em toda a minha careca, mas é mais ou menos isso. Enfim, eu estou na minha tarefa final, é isso? Agora, final, sim. Por que não? Não tem lógica isso? Que palavra que a gente vai dar para isso? Agora, a gente pode falar, tarefa derradeira nesta dimensão intrafísica, só para ficar bonito, né? Para ajudar o nosso amigo aí, que perguntou. Né? É o eufemismo, fazer um eufemismo técnico para ele. Agora, quem é que está com o microfone aí sobre a mega tarefa final? Pode falar aí. O que você quer? Queria saber, você que já fez muitas tarefas aí ao longo dessa vida, qual que você vê que é a maior diferença para você nessa mega tarefa final? A maior diferença que tem me ajudado mais foi a minha arquivologia. A minha tara, que começou com a minha mãe, ela costurando lá, e eu com 5 anos, ela começou a falar, você tem que começar a guardar as coisas que você gosta. Você vai acumulando, você vai aumentar o seu conhecimento. Isso é muito importante. Aí eu viro para ela assim, mas a senhora, porque eu tratava tudo minha mãe assim, a senhora vem guardando alguma coisa? Eu falei assim, daí, uai. Você não está vendo esse material todo que eu tenho aqui para costurar? Quantos anos eu tenho? Aí ela pegou uma tesoura, tinha uma tesoura daquela de alfaiate, daquela grandana de cortar pano. Ó, essa tesoura aqui vem da fulana, que passou para fulana, que não sei o que é, que teve. Tudo aqui eu estou guardando, olha aqui. Tem coisa que a gente tem que guardar. Foi assim que eu comecei a ter ideia do processo da biblioteca mais séria, tudo organizado e tal. Então, o que eu vejo é o seguinte, esse processo, isso aí me ajudou muito. Por exemplo, uma das coisas que eu vi que foi um impacto para mim, quando eu encontrei com o Chico Xavier, ele não conservava nada. Ele não tinha nem cabeça para isso. Tudo ele procurava dar, se a pessoa queria, etc. Mas ele tinha uma biblioteca. Mas a biblioteca dele era um caos, e pequenininha, não era grande coisa. Quando ele foi para Uberaba, eu selecionei os livros que interessavam, levei tudo lá para a gente. E perguntei para ele, tem algum livro seu que você quer, desses aqui que você quer gravar? Não, aquele você levar está bem. Quer dizer, ele não tinha. Agora veja, ele nunca deu uma aula na vida dele. Ele nunca deu um curso. Você está entendendo? Então veja, eu noto que o processo da didática da minha mãe é que influiu nisso. Influiu nela, influiu em mim.
Você está entendendo? Então, é o problema o professoral, o pedagógico, o magistério, a docência. De modo que, como a maioria aqui está caminhando para ser docente, vocês todos, cada um de vocês, tem que ter um arquivo, arquivística pessoal, arquivologia. Então, eu acho que na minha vida, isso me favoreceu mais. Por exemplo, essa semana eu peguei para examinar a visão panorâmica, então fui lá para ver os livros do Botsano. Então tem livro de 1950 com a minha assinatura de rapaz de 18 anos. E tudo anotado. Agora, o melhor da história, o principal que está falando a visão panorâmica, eu peguei uma edição nova, além de 1950, uma de 79, e anotei tem todas as páginas, eu não preciso nem te contar as páginas, já está tudo contado. É só colocar lá que a bibliografia está feita. Você está entendendo? Agora veja, são coisas, 1950 são 59 anos, 79 são 30 anos. Você está entendendo? Praticamente assim, são 2 períodos que eu olhei. Agora, tudo eu anotei, esses anos todo, ano após ano. Agora, a coisa mais difícil que tem nisso, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. A coisa mais difícil que tem é a prosêmica. O que é a prosêmica? É o espaço. O espaço. Porque o espaço físico é um negócio sério, você tem que arranjar um local para manter aquilo. Isso aí exige esforço, às vezes exige dinheiro para manter. Igual eu que conservei aquela biblioteca com os livros que eu selecionei, 9.800 livros dentro da biblioteca, uma casa que eu construí para guardar os livros. E deixei lá 22 anos. Depois de 22 anos, eu cheguei lá e peguei. Eu não lembro de biografia nenhuma de alguém que tenha feito uma coisa dessa. Deve ter gente que fez. Mas até hoje, vocês já leram alguma biografia? Desde que eu fui lá e peguei os livros, eu tenho perguntado isso. Ainda não achei ninguém que tivesse falado, não, tem um fulano que falou uma coisa dessa. Mas aí, professor Valdo, nessa vida, você foi incentivado pela sua mãe, mas com certeza isso já é um hábito. Não, eu já tinha, é o que ela falava. Escuta, eu pequenininho, ela me ensina a ler e escrever. Aí nós vamos fazer palavra cruzada, vai fazer carta, aquela coisa toda. Lá pelas tantas, quem fazia, por exemplo, as cartas enigmáticas era eu ganhava dela. Eu, no início, eu achei que a hora que eu fui falar com gente lá, com um rapaz, tinha um rapaz que era meu amigo, chamava Derócio Pinheiro. Então, eu fui conversar com ele, ele falou assim, não, ela está fazendo isso para te ajudar, Valdo, não tem nada disso. Mas, com o tempo, eu vi que não era, porque eu comecei a sondar, eu estava sabendo já mais as coisas do que ela, porque ela também, dando aula, cheia de problemas, cheia de coisa, né? Aquilo era normal. Agora, então, o que eu vejo é isso. É muito importante o processo da arquivologia, da pessoa fazer anotações. Agora, hoje, com computação, com laptop, com desktop, isso, outra coisa, com DVD, isso melhorou tudo. Você já pensou se na minha época tivesse isso? Hoje, como é que eu ia chegar aqui com vocês? Vocês estavam perdidos, pior ainda. Que eu, assim, matuto, lá do interior, mexendo com essas coisas grossas, rudimentares, já fiz isso e criei problema aí, igual o nosso amigo que chegou aí, olhou aquele monte de dicionário, de livro e tal. Como é que é? Então, isso é uma coisa séria. No seu caso também, várias das suas obras estão relacionadas à intrafiscalização de certos projetos. Certo, sempre. Então, e um projeto que pega o outro. Esse da enciclopédia é a instalação da Cognópolis. A instalação da Cognópolis aí é importante, que uma coisa puxa a outra. É aquilo que eu estava falando antes, é o processo da vinculologia. Uma coisa puxa a outra. Uma outra coisa, é muito estranho, se nós estamos falando de conscienciologia, nós viemos para cá e não participamos do local, da atmosfera, do ambiente, da cidade, do bairro. Como é que é isso? Então, você viveu aí, você fez o quê? Que exemplo que você deu? Não. Então, a gente poderia ter passado aí, não, ele já era serenão, ele nem apareceu, o cara era anônimo, nem apareceu, não tem disso. O negócio é expor a condição, é vivencial que a gente fala. Onde é que fica a teática? Sem isso. A chancela desse bairro da Cognópolis é a nossa teática. Está ratificando a teática que nós vivemos,
Quem quiser ver o que é Conscienciologia, vem aqui e vive com a gente uns dias. Tem até lugar. E oportunamente nós vamos ter hotel aqui, nós vamos ter uma opção de coisa aí, isso tudo vai aparecer com o tempo. Então a pessoa pode ver como é que nós vivemos. Outra coisa, não é um gueto, nem campo de concentração, e nem também Amish. Nós aqui topamos tudo. A gente evita certas coisas, por exemplo, cinzeiro, cigarro, mas, por exemplo, o povo anda de carro, anda de avião, mesmo nessa época, não é de charrete. Eu mesmo combato os cavalos, por exemplo, o Amish, eles puxam as carroças a cavalo. Eu sou contra eles. Eu acho que isso é errado. Quer dizer, com toda a purificação que os Amish querem, eu não estou de acordo com tudo. Eles estão muita coisa errada, mas eles estão errada mesmo dos conceitos dele. Esse negócio de usar cavalo, tem alguma coisa errada. É preferível usar uma máquina do que o cavalo, desde que a máquina não seja poluidora. Arranja um carro elétrico, por exemplo, igual o que nós vamos acabar tendo aqui, que é preciso, né? Na Vila Consciência, nós vamos ter que ter esse carro elétrico. Mas você está entendendo o processo, João? Você está entendendo a lógica disso? Agora, tudo na vida, gente, a gente tem que ver o prioritário, né? Todos isso meu, eu vi o prioritário lá na frente. Agora, você veja, eu calculei, não, se eu conseguir chegar aos 60 anos, todo esse meu trabalho já vai começar a aparecer. Eu já posso apresentar. Antes não dá. Agora, era a coisa mais engraçada, por exemplo, amigos meus, gente que até já dessomou, que chegava em casa, isso aconteceu muitas vezes no Rio, chegava em casa e viu que eu estava fazendo bibliografia com a minha biblioteca. Então, olhava aquelas colunas de livro lá, entende? E eu fazendo aquilo. Ele vira para mim e fala assim, mas Valdo, tem tanto livro aqui, secundário, tanta coisa, você fica fazendo isso, o que você vai fazer com isso? Eu falei assim, não sei. Alguma coisa eu vou fazer, vai chegar a hora que eu vou precisar disso, então eu tenho que saber que livros que eu tenho. Então ele olhava a bibliografia assim, mas Valdo, você gasta tempo demais para ver os detalhes da bibliografia. Não, eu ganho tempo. Quanto mais eu entendo isso aqui, mais eu dou jumping, eu corto caminho, você está entendendo? Eu vou mais na frente, o processo é esse. Então eu queimo etapas. As pessoas não entendem isso. Uma outra coisa, o povo às vezes acha que a gente perde muito tempo com detalhes. Não é assim. Você só perde tempo com detalhe na hora que você começa. Na hora que você criou o hábito, você nem vê que você está fazendo detalhe. Aquilo faz parte da sua personalidade. É igualzinho uma pessoa que digita. Ela digita, nem está vendo o que é, já virou o hábito. Aquilo já foi incorporado à personalidade dela. Então, por exemplo, eu não tenho problema mínimo para fazer bibliografia até hoje. E outra coisa, isso é o máximo. Você sabendo e guardando isso, e aquilo já entrou na sua memória usual, a comum, aquilo é muito importante para você fazer uma revisão, você é capaz de fazer aí uma observação que ninguém viu na hora. Por quê? Você está atilado o tempo todo por detalhe, é o detalhismo. Então, isso é que nós não podemos esquecer. Mas o que foi? Na página 46, na efeitologia. Os efeitos dos ganhos finais em qualidade sobre as perdas iniciais de produtividade. Então, veja bem, vamos entender bem. Os ganhos finais em qualidade, veja só, sobre as perdas iniciais. Você, quando começa a fazer certas coisas, você sempre tem perda inicial de produto. Você perde tempo, você perde a qualidade das coisas, você ainda não tem ainda os macetes necessários, técnicos, entende? Os métodos adequados para aquilo funcionar direito. Enfim, você quebra a cara, isso é no início. Mas agora, você vai insistindo, você vai aperfeiçoando. Aquilo que eu estou falando, vai olhando o detalhismo que eu acabei de dizer. A hora que você vê, você vai chegar nos efeitos dos ganhos finais. Agora, o efeito do ganho final, ele vem depois de tudo isso. Então, é isso que eu estou falando. Ela perguntou uma coisa que eu acabei de dizer. Eu acabei de dizer aqui, que o processo básico é justamente isso. Agora, então, veja, a mega tarefa final, ela começa quando?
O ideal é na infância. No início. O ideal é na INVEX. Falou no início. Agora, o ideal, no duro mesmo, é naquele cálculo, vamos dizer, planejamento, naquele trabalho que vocês tiveram, logo após o seu curso intermissivo. Então, ali é que teve o primeiro esboço teórico do que era, o vislumbre. Entende como é que é? O lampejo inicial da ideia. Agora, a hora que chega aqui, se a gente puder incorporar lá os negócios, 5 ou 8 anos de lucidez, com maturidade, a coisa... Agora, veja, o ideal seria a gente chegar nessa tarefa, mega tarefa final, aos 50 anos, liquidou com o assunto, você ainda vai viver mais 30, então eles te dão uma Max Morex ou uma Max Proex. Isso aí é que é o ideal, o que eu desejo para vocês todos é isso. Principalmente para a turma da INVEX, da Sinvex. Tem gente da Sinvex aqui hoje? Não tem? Hoje é só para velhos aqui. Tá certo? Mega tarefa final. Por isso que os jovens não apareceram, é isso? O caso está cheio de jovens, mas tem reciclante só, né? Eu estou vendo uns jovens, mas são todos reciclantes? É isso? De modo que vamos pensar nisso. Ó. Já que é velho, vamos falar aí, somos nós. Valdo, você tinha falado muito na arquivologia. Na tua arquivologia, qual o aspecto preponderante principal? Foi os fenômenos psíquicos, parapsíquicos, avançado. Esse é o que eu sempre dei muito valor. E é o que eu gastei mais dinheiro, mais tempo, mais viagem, mais observação, mais estudo. Foram os fenômenos. Por que fenômeno? Para ficar livre deles. Entende? Porque o processo todo é fenomênico. Você veja bem, a minha infância toda, o que é que deu valor? Que eu vi que a coisa mais valiosa da minha vida, na infância, foram os fenômenos. Mas esse arquivo... Você está entendendo? Ninguém via isso. No teu arquivo entrou a tua experiência pessoal e mais os livros e outras coisas sobre fenômenos. Foi, mas os fenômenos é que foram assim. Você está perguntando, qual é o tema essencial da minha arquivologia? Fenômeno. Então, mas fenômeno, mas você juntou os parafenômenos do caso. Os parafenômenos mais da experiência pessoal. Então, por exemplo, uma das coisas que me deslumbraram logo que eu comecei a ler foi quando eu descobri a classificação de fenômeno parapsíquico. Tinha uma classificação do Botsano, uma outra do Richer, o Charles Richer. Aquilo tudo eu achava o máximo. O quadro sinótico que eles faziam com esses fenômenos. Porque eu sofria com o fenômeno desde que eu nasci. E a gente não encontrava nada disso numa cidade de 3, 4 mil habitantes, do jeito que era Monte Carmelo na ocasião. Agora, a hora que eu comecei a ver aquilo e vi que já tinha gente estudando, a hora que eu vi, por exemplo, as monografias do Ernesto Botsano, esse italiano, aquilo para mim foi o máximo. Eu falei assim, eu quero todos os livros desse cara. Fui atrás de tudo. Esse é o motivo que depois eu fui à Itália. Por quê? Eu queria ver justamente a biblioteca dele. Agora, a hora que eu fui ver, eu já tinha mais de 50 anos, já estava trabalhando o negócio há dezenas de anos, eu não achei mais nada novo na biblioteca dele. Mas agora, vi tudo, detalhe por detalhe, porque ele era um dos meus ídolos em matéria de pesquisa. Agora, ele fazia monografia. Esse monte de livro que ele escreveu, a visão panorâmica, está dentro de um dos livros que chama A Crise da Morte. Ele era o máximo, a cabeça de lógica. Você explicasse como se organizou os parafenômenos pessoais junto com Não, aí eu cheguei lá na minha adolescência e fiz os fenômenos. Eram 222. E fui lá mostrar para o professor que eu achava que era a maior cabeça que podia me entender. Foi a maior decepção. A hora que ele viu, eu falei assim, onde é que você copiou isso? Que eu ainda não vi livro nenhum com isso. Onde é que você copiou? Eu falei assim, não, a única cópia que eu tenho é que eu andei vendo tudo quanto foi quadro sinótico e classificação de fenômeno que eu pude encontrar. Mas esse é meu. Não tem nenhum desse tamanho aqui com todos esses fenômenos. Ele não admitiu. Foi aí que ele perguntou, para criar problema. Qual é o maior fenômeno mais importante desse? Eu falei assim, não, eu sei o que é, mas se eu me espera mais um pouco, que eu queria arranjar meus argumentos para defender o negócio, porque senão eu falava, ele ia acabar comigo.
que ele não deixava passar nada. Ele era meu professor de História Natural. De vez em quando a gente saía de madrugada, 4, 5 horas da manhã, para pegar borboleta, ver os bichos, conhecer os insetos, ver as coisas. De vez em quando a gente viu uns bichos maiores. Mas ele entendia de parafenômenos? Hein? Ele entendia de parafenômenos? Não, ele entendia de muito espiritismo. Ele era mais velho do que eu e conhecia muito espiritismo. E ele era sério, muito sério. Ele era um cara alto, um verdadeiro galã. Tudo quanto é mulher ia atrás dele, ele não dava a mínima, o cara só queria estudar. Foi com ele que eu vi, a primeira pessoa que eu vi que usava isso aqui, para ler. Tudo para ficar mais fácil, tudo ergonômetro, sabe? Ele era sério nisso. E outra coisa, a hora que ele ficava lá, vamos dizer, imerso no processo das pesquisas e do estudo, das leituras dele, nem a mulher não tinha possibilidade de chamá-lo, era tudo fechado. Não, o pessoal pode sair mais tarde. Fica por aqui, vamos conversar, porque deixa de sair, que ele tem o horário dele. Só vai sair daqui 40 minutos. Então, tudo dele era assim, tudo arrumadinho. Agora, ele estudava muito. E outra coisa, ele dava as aulas, tudo com uma lógica, uma racionalidade, todo mundo entendia. Todo mundo gostava muito dele. Agora, esse que foi que eu fui falar, porque ele entendia do assunto. Mas a decepção maior foi essa, a hora que ele falou assim, onde é que você copiou isso? Chato por causa da minha idade, né? Aí eu fui falar para ele, não, eu já li, mas com isso também eu conquistei a ele. Depois que ele casou, eu estive na casa dele, muitas vezes almoçando, jantando, porque a senhora que casou com ele era muito minha amiga, por causa do correio. Eu conheci porque eu que tomava conta da caixa postal, ia no correio todo dia. Então, o que que eu estou falando do educandário inteiro, tudo que havia lá. Então, o que que se passa? Ela que eu tinha que assinar os recibos de registro, e aquilo era todo dia, então ela ficou muito minha amiga. E ela acabou se casando com esse professor. Então, depois do casório, eu aparecia lá, para ver a situação. Mas depois, mais para frente, ele chegou à conclusão que era Ele chegou a escrever livro, ele falou que ia escrever 22 livros, mas tudo na base do espiritismo, que ele parou no espiritismo, ele não saiu disso. Agora, o que é que se passa? Eu vi um livro dele, depois disso eu não sei se ele escreveu outro, eu preciso até de ver, mas eu não cheguei a ver. Agora, depois de uma certa idade dele, ele ficou muito doente, ele quase não estava saindo de casa. A última vez que eu estive em Uberaba, ele ainda vivia. A filha dele veio falar comigo. Ela veio conversar comigo. Eu perguntei se podia ir lá ver o pai dela. Ela falou assim, não, é melhor não. Possivelmente, porque ele já tinha um temperamento já difícil, então eu deixei. Então, eu falei, sem contar com ele, fala que eu mandei minhas lembranças, meus agradecimentos, minha gratidão, eu nunca esqueço o professor. Tal. Agora, a filha dele, eu vi quando ela nasceu, aquele negócio todo, da época, tudo. Hoje é uma moça bonita, cheia de vida, é a filha desse homem. Eu não sei nem se ele morreu. Se a gente for ao Uberaba o ano que vem, eu já quero sondar de novo para ver, possivelmente ela vai aparecer. É gente boa. Mas você entendeu mais ou menos a situação? Agora aqui, pensei em visitar o CAEC para fazer curso de dinâmica, mas estou com receio de viajar devido à possibilidade de contágio com a gripe suína. Eu não sei de onde a pessoa está, ela não está falando aqui onde é que é. Não ficaria tranquilo em passar de 5 a 6 horas dentro do avião, respirando o mesmo ar que todos, sabendo que existe a possibilidade da presença de algum portador do vírus que não apresenta sintomas. Optei por esperar alguns meses até que o contágio esteja sob controle. Você acha que estou exagerando tomando essa decisão? Não. É uma decisão sábia, né? A gente não pode dizer que não seja, né? Lógica, né? Agora, veja, eu não sei onde é que você mora, porque se não for muito distante, existe a rodovia, né? Existe carro, existem umas coisas. Eu não estou falando ônibus, existe carro. O carro da pessoa... Na qualidade teletertuliana, peço desculpas antecipadas se tiver respondido essas perguntas antes. Não, nós aqui, todo mundo está perdoado até o ano 3000. Eu já falei isso várias vezes.
Há quantas vidas o professor teve consciência da multidimensionalidade? Ou seja, desde que século o professor sabe sobre esse assunto? Não dá nada. O que eu falo? Parece que o Cro-Magnon já sabia que tinha alguma coisa. Foi por isso que apareceu esse negócio de religião, essa coisa toda. Não, agora, ó, esses assuntos mais transcendentes eu já falei. Tem uma época. Vocês lembram o que é que eu falei? Não. Qual que é? É? 1100. Em 1100 é o seguinte, foi uma das coisas mais sérias que tinha, porque o problema de 1100 eu comecei a ver o processo do início do princípio de reurbanização que precisava de ser feito, que é a reeducação atual, e que acabou dando curso intermissivo. Né? Então, veja, o que foi preponderante para manter-se lúcido dessa primeira vida, na qual teve ciência desse processo para a subsequente? O que fez recuperar os cônscios tão rapidamente? Olha, aí, em parte, foi as minhas vidas que eu comecei a fazer assistência. Só pensando em processo de assistência. Teve vida minha que praticamente eu não estudei muito, eu só fiz assistência. Então, o meu estudo era assistir os outros. Agora, a gente sempre aprende mais com isso. Agora, existe um outro processo. Antes da minha vida lá na Espanha, que foi de apenas alguns anos, e foi no fim do século XIX, o século XX, alguns aninhos, eu passei 204 anos sem vir, e eu estava mais ou menos lúcido. Isso me ajudou para fazer o que eu estou fazendo aqui hoje. Agora, tudo a gente paga pedágio. Eu paguei pedágio com aquela vida, paguei pedágio com o meu acidente, não é isso? E assim a gente vai. Agora, o que eu vejo é o seguinte, se você já andou pesquisando e você reconhece que você tem curso intermissivo, você está numa boa, você não precisa de mexer muito nas coisas, não. O problema agora é começar a arquivar suas lembranças e ver a retrocognição fazendo as inter-relações das suas vivências. Isso aqui é importante. Gostaria de saber sobre a corrente de assistência pelo arco voltaico, como faço para participar. Quais dados eu envio? Eu não estou entendendo isso aqui. Será que é por causa da TENEPS? É TENEPS? Não tem. Agora, a gente faz online, mas é uma coisa espontânea, não é oficial, não foi instituído arco voltaico online, não. Mas a pessoa se entrar na onda aqui do nosso campo organizado e estabelecido, tudo bem, né? Isso pode ser. Há 2 anos, quando estive no CAEC, assim que vi que... Não, como é que é? Há 2 anos, esse negócio aqui está tudo escrito em linguagem cifrada de computador. Há 2 anos, quando estive aí no CAEC, você, assim que me viu, pediu que eu evitasse o uso de desodorante por causa de nódulos nessa região. Quase 6 meses depois, quando fiz o exame de rotina, acusou o nódulo na minha mama direita. Fiz o acompanhamento durante os anos seguintes. E, quinta-feira, 30 de abril, fiz uma cirurgia para a retirada do mesmo. Inclusive, enviei um e-mail para o CAEC pedindo ajuda sua com a TENEPS. Você foi assistida? Foi. Tá certo? Agora, veja, há 2 anos, hein? 6 meses depois é que a pessoa teve o processo. Não é fácil, né? Vocês viram que a ministra está com um nódulo. Aquilo pode ter... O fator desencadeante, por que não? Pode ter sido isso também. O negócio é sério. Agora, ó, para aquelas pessoas que têm problema, existe uma cirurgia para quem sua muito, quando o negócio é excessivo, vocês sabem. Essa cirurgia tem dado certo. Eu tenho um amigo meu que agora recentemente fez a cirurgia, está passando bem. E acabou todo o processo de sudorese, a situação toda. Que ele é o seguinte... Ele começava, qualquer coisa que ia fazer, ele começava a suar, que parecia que tinha saído do banho. Só que era um banho de suor. Então, essas coisas todas podem existir. Agora, outra coisa.
Uma pessoa que às vezes tem dificuldade, que ela transpira normalmente, mas precisa de fazer alguma coisa, ela pode usar isso aqui, ó, se o período não está muito quente, coloca uma blusa em cima da roupa, que isso também ajuda, disfarça, como é que você falou? Eufemismo camuflado, não é isso? Ô, professor, tem o limão também, eu não sei o que o senhor acha, mas o limão... Limão tem um monte de coisa que as pessoas usam no natural, isso às vezes pode ajudar. E o limão funciona Agora, é muito bem. preciso de ver, tem gente que não pode nem chegar perto de limão. Tem alergia para tudo. Mas então, o caso quando é o fala uma seguinte, coisa vamos dessa, dar tem que receita examinar. toda. Posso dar a receita toda Pode, do limão? dá aí para ela. Limão é o seguinte, você usa o limão, deixa uns minutos e depois se lava. O dia inteiro você não fica com cheiro. Eu acho que é difícil, hein? Tem certos homens aí... Tem certos isso é pra gambás mulher, humanos, depilado. né? Esse gambá humano, é isso que chama, né? Gambá humano. Como é que é o Sugismundo? Que não é fácil, hein? Isso serve para mulher depilada, aquela que tira o pelo, porque com pelo, daí eu já não sei, deve ficar difícil. Eu acho que tudo isso é lucro, é preciso a gente ver se funciona, cada um tem que ver se, né? Isso é interessante. Mas quem é que está com o microfone aí agora? Tem alguém? É você, Luiz? Dá para ir para ele falar com os dois? Né? Professor, na página 45, fatologia, na quarta linha, de acima para embaixo, o compromisso da cláusula pétrea da autoproexis. O compromisso da cláusula pétrea da autoproexis, fatologia. O compromisso da cláusula pétrea da autoproexis. Sim. Escuta, você sempre pergunta sobre verbete. Já tem cláusula pétrea. Ok. Pega lá o verbete, tá certo? Ok. Posso fazer Vem outra... cá, você ainda não viu o nosso dividir, não é? Eu... Já a quarta que ele pergunta, pois é, na remissiologia já está falando aqui, ó. Tá. Olha lá, cláusula pétrea, proexologia homeostático. Então, outra pergunta aqui Vai em frente. na segunda linha, de embaixo para cima, o canto do cisne proexológico. O canto do cisne proexológico. Esse não tem verbete? Hein? Não tem verbete? Esse não tem, porque esse é o de hoje, é a mega tarefa final. Ok. Esse equivale a esse. Agora, ó, é a coroa, a cereja do bolo da construção da vida humana. Você veio fazer a tarefa final no Brasil, não é, Luiz? Vamos falar franco. Consciex para consciex. Cara a cara. Eu sei que sim. Então tá bom. Pra Ele quem confessou. Só para falar. Tá certo? Ó. Confessou a tarefa final dele. Tá certo? Isso é fora de série. Para quem não tem o DVD da enciclopédia, está em promoção lá no Salão Internacional do Livro. Está R$60. Escuta, você tem o dividir? Ele tem. O problema dele é que ele não teve chance, ele está estudando outras coisas. O Luiz, quando entra para fazer uma coisa, você não conhece o temperamento dele. Ele vai até o fim, é um javali, mas só faz aquilo. É ou não é? Você não é assim? Todo mundo te conhece, sabe disso. Ele entra ali. E outra coisa, ele defende com unhas, dentes, cabelo, pé, pontapé, o ponto de vista dele. É ali. Ele é bom. Como pesquisador, ele é fora de série. E outra coisa, ele conhece mais conscienciologia aqui que a maioria do povo. Agora, ele não está conhecendo, são os verbetes. Esse aí já é a quarta que ele pergunta. O próximo, você dá uma olhadela antes da remissiologia, porque pode ser que esteja. Obrigado, professor. Quem é o próximo agora? É você? A gente entra na fase executiva da PROEX, a gente ainda não está 100% preparado para a mega tarefa final. Quer dizer, a gente está na fase executiva, mas também está em fase preparatória para a mega tarefa final. Está engatinhando. É. Essa é a tarefa inicial. E aí, o que a gente tem que levar em consideração para se preparar aquilo que a gente não preparou É já ainda? planejar tudo visando o que vai acontecer depois. Qual o próximo passo, os passos seguintes. Você vai olhando tudo e vai encaixando naquilo que você faz. E é muito importante ver o que você tem que fazer depois, para a pessoa saber organizar o que vem primeiro, o que vem segundo, o que vem em terceiro lugar. Isso, então,
Sem esse estudo não vai. É muito importante. Está claro isso aí? Agora, o que eu vejo é o seguinte, observa também a sua saúde e as décadas da sua vida física. Isso também importa. Muito sério. As décadas? Como assim? As décadas. Passada ou... Não, a passada você vai ver o resultado daquilo que você fez. Agora, as próximas, você vai ver, se eu fiz isso, eu devo melhorar o meu rendimento, meu desempenho. Então, eu vou precisar de tanto mais igual. Você está entendendo? As décadas, às vezes, é uma coisa muito importante, esse processo de década. Vale a pena estudar. Observa bem que na vida da gente, o processo de década influi muito. Para quem tem olhos de ver e ouvido de ouvir. Para quem faz pesquisa. Década é coisa importante. Vale a pena pensar. Tá certo? Tem mais alguém aí? Como é que nós estamos? Aonde nós estamos com isso? Pode falar. Está ali, ó. Queria saber na página 45, a quarta linha de baixo para cima. Já que o senhor falou em décadas, a colocação intencional em segundo plano das ações das últimas décadas. Em que sentido que a gente vai colocar em segundo plano? O problema todo é o seguinte, você tem que colocar em primeiro plano aquilo que é do momento evolutivo. O momento evolutivo é o aqui e o agora. Então, esse aqui e agora é que a gente tem que dar o valor para isso. Tem até vários nomes que a gente oferece para esse processo do momento evolutivo, que o povo chama até na filosofia, que é o problema, deixa eu só ver se eu tenho aqui que eu queria falar. O caso é o seguinte, eles chamam na filosofia o processo do tempo linear, e depois existe o processo do presente eterno. Presente eterno quer dizer aquilo que interessa. O outro nome que eles usam na filosofia é o grande agora. Tem outro que eu uso, que eu colocava lá embaixo, que é hoje é o grande dia. Você está entendendo? Agora, o aqui e agora é o momento evolutivo. Então, ó, só aí eu estou te dando 5 ou 6 coisas para você pensar. Momento evolutivo, tempo linear, presente eterno, grande agora, aqui e agora e o problema, hoje é o grande dia. Professor, porque tem alguns casos em que a pessoa mudou completamente a forma de atuar. Então, é nesse sentido também? É nesse sentido, porque você não é a mesma coisa. É. Você veja bem, você, quando você veio para cá, você era muito mais peremptória, tipo alemã, em certas coisas. Hoje, o seu processo de teimosia caiu muito. Muito embora você tenha, é tipo alemão mesmo, você assevera as coisas que você teve experiência daquilo. E é muito séria nisso. Isso aí é a opinião dela, a gente tem que respeitar. Se ela tem experiência, como é que fica? Então tem que arranjar alguma coisa para se contrapor àquela ideia. Agora veja, de lá para cá você ficou mais flexível. Você está transigindo mais, você está menos intransigente com os processos de ponto de vista, você está entendendo? Agora, isso tudo influi no que você faz, nas coisas que você procura. Agora, outra coisa, a família, convívio, trabalho, vicissitude de estudo também tem que te ajudar demais, do jeito que ajuda nós todos. Os contratempos que tem, os acidentes, os percalços da própria vida, você está entendendo? Isso também ajuda demais. Agora, nesse caso, então, nós não podemos, por exemplo, vem uma criança aí, um rapazinho, por exemplo, 18 anos, e ele já está querendo fazer o trabalho final dele já? Isso aí está um pouco esquisito. Ele tem que fazer uma programação nessa história, isso aí não é o ideal. Tem alguma coisa errada. Está claro? Obrigada. Em relação à primeira questão da questionologia, como identificar mais precisamente a mega tarefa final? Aqui, ó, nós estamos falando ali, mega tarefa final proexista, o ajustamento definitivo conjunto da recomposição da consciência lúcida com os componentes da antiga interpretação grupo kármica.
Agora, veja, primeira coisa é a pessoa ver tudo que já aconteceu com ela, que ela conta. Igual que, por exemplo, ali daquela senhora que estava falando, que não se dá bem com o povo do marido dela. Entende? É isso aí, tem que acertar isso aí. Isso faz parte dessa mega tarefa final proexista. Se uma pessoa não se equilibrar dentro do processo básico de convívio para a proex, como é que ela vai fazer uma coisa boa lá no fim? Ela tem primeiro que assentar a vida dela. Agora, uma vida, por exemplo, atribulada, uma vida de intempestividade, ou de mal entendidos, ou de conflitos, isso não ajuda a pessoa a fazer tarefa nenhuma proex boa. Não é? Agora, o professor tem uma personalidade extremamente persistente e vasta experiência com enfrentamentos perante a sociedade. Para ser persistente, muitas vezes podemos ser considerados cabeça dura ou pessoas inflexíveis. Gostaria que o senhor falasse de alguma experiência de sua com esse ponto de vista. Como posso discernir se perco tempo na persistência ou qualidade na produção? A primeira coisa é o seguinte: a gente tem que ser persistente e esnobar quando você achar que você está seguro nas suas coisas. Esnobar é isso que eu falo, a banana technique, quer dizer, você dá uma banana para a vovozinha dos outros. Então, veja, existe no meu livro um negócio chamado 30 epítetos que me julgaram em cima de mim. Seria bom ver, né? Esses 30 epítetos estão lá no 700 experimentos. Então, ó, pega o livro 700 experimentos e veja no capítulo epítetos, olha lá, o que é que está falando? Epítetos no índice remissivo no fim do livro, que você vai ver que me assacaram, ou mimosearam, não é isso? Me deram o mimo, de 30 nomes que eu coloquei. Olha, aquilo foi só para começar, de modo que eu pouco ligo, a caravana passa e vocês sabem, os canis, né, mostra que você passou. Isso faz parte do serviço. Agora, o que se passa? O problema mais sério não é a voz de fora. Eu nunca segui opinião pública em primeiro lugar, não. Você tem que seguir em primeiro lugar a sua consciência. Opinião pública é uma coisa que você vê em último recurso. Quando já não tem mais nada, você vai examinar para ver, por exemplo, o estudo de sociologia, sociometria, e você vai ver o que se chama de opinião pública. Porque, afinal de contas, o que é opinião pública? Isso varia infinito. As coisas todas mudam de uma hora para outra. Tanta gente muda. Eu já vi até gente do Corinthians que mudou para o Botafogo. Quer dizer, depois dessa, então tudo é possível. Vocês viram que o Corinthians parece que ganhou o jogo ontem, não sei se foi uma decisão. A cidade estava uma bagunça de corintiano. Eu não sei se houve acidente, que eu não vi os jornais de hoje, mas do jeito que estava, se não tivesse cuidado, a cidade parecia o Rio de Janeiro, ou São Paulo, né? O povo gritando, Corinthians, etc. Então, são os gaviões da Fiel, não é isso? São os hooligans do Brasil. São hooligans, querendo ou não, são. Porque de vez em quando tem uma bagunça danada, né? Mas então, se o cara da Fiel mudou para Botafogo e foi cuidar do negrinho de Botafogo, é porque o negócio deve ser sério. A pessoa muda. Quem é que perguntou? Aqui, sim. Na fatologia, na 7ª linha, você podia falar a matriz da mega tarefa final? A matriz da mega tarefa final. Você tem que procurar qual é a base, qual é a essência, qual é o nódulo básico ali, o que é a coisa mais séria. Mas é o mesmo mega foco? Não, é o mega foco da sua tarefa final, quer dizer, a sua vida toda você está fazendo para quê? Eu, por exemplo, eu já sabia, o meu processo é a consciência. 14 anos, eu já sabia disso, eu já tinha uma matriz. Você entendeu, não? E eu, olha a minha vida toda, tudo que eu fiz, o essencial, está tudo baseado nesse processo da consciência. Eu nunca tirei, nunca fui para o acostamento nisso, nunca. Todas as coisas que aconteceram comigo, estão ali. De vez em quando vi um processo, ou vi uma doença, vi um acidente, vi isso, vi aquilo,
E saía um pouquinho, eu tornava a voltar, mas estou ali. O problema todo é esse. Agora, eu fui com 14 anos. Agora, eu sempre achei que é muito importante você saber o que você quer. É aquilo que eu vivo repetindo. Semana passada mesmo eu andei falando isso aqui. Uma personalidade, seja quem for, homem ou mulher, se ela já é madura, ela tem que saber o seu posicionamento. Ela tem que saber o que ela quer, o que ela gosta, qual a definição dela, as preferências dela, o favoritismo que ela tem na situação. Isso é importante. É um processo egóico, mas muito importante. Afinal de contas, o nosso ego, não tem jeito de a gente desfazer dele. Você está entendendo? Você se manifesta sempre aonde você aparece. Outra coisa, você chega, as suas energias chegam antes de você, no lugar que você vai. Como é que fica? Então, a gente tem que qualificar a nossa manifestação. Para isso, a gente tem que saber um posicionamento. Ô, gente, eu acho que está na hora, né? É isso? Queremos lembrar para desligar os celulares e aproveitar os momentos dos comentários para se mexer ou movimentar dentro do tertuliário. Obrigada.
Você lembra quando eu cheguei aqui, que eu falei que o campo estava diferente? Hoje, pela primeira vez, muitos casos aí estavam ligados na central lá que a gente trabalha. Estava direto. Eles estavam dando banho, algumas pessoas que chegaram, que estão bem, começaram a passar por elas também para ajudar outras pessoas fora. Aí, você sabe, eles aproveitam tudo que pode, né? Aproveita até o berro do boi, tudo que tem. Igual hoje foi o primeiro dia mais assim intenso da situação. E outra coisa, eles foram mais esterilizações do que o normal. Porque geralmente as esterilizações elas vão entre 800 a 1.000 em 20 pessoas. Tá entendendo? Você sabe que eu já estudei isso tudo, né? Faz alguns anos que eu venho estudando isso, quer dizer, algumas dezenas de anos. Então, hoje foi mais. E outra coisa, a hora que tudo fica engrenado, que tem os processos da central, anda mais rápido. Fica aquilo que eu chamo do subentrante. Uma emissão vem junto com a outra, sabe? Vira um tsunami. O negócio é violento. Hoje estava assim. Agora, no fim, às vezes, dá aquela pacificação e dá uma enxaguada. Parece que sai aquela porção de coisa assim, ó, e vai limpando tudo, maior, mais harmonizado. Agora, mostra que o ambiente aqui agora já está mais maduro, está mais adulto, melhorou mais do que os outros. Esse foi o melhor dia de transmissão aqui do arco voltaico. Agora, às vezes, são também os que estão sendo assistidos que ajudam, entende? Se tem pessoas mais positivas, vai ajudar, né? É óbvio. Agora, hoje foi o dia que eu vi com mais assistência, assim, tipo central. Eles ligaram tudo. Gente, a central é uma coisa muito séria. Se você começar a pensar o seguinte, por exemplo, o que é a mediunidade? Todo mundo que andou estudando essas coisas sabe o que é a mediunidade. Então, é o processo de uma consciência comunicante através de uma consciência que recebe a comunicação. Agora, na questão da central, o que é que se passa? Aquela comunicante que está transmitindo energia, ela vamos dizer, potencializada por uma força maior. Então, praticamente, o processo pessoal da transmissão desaparece. Tanto a minha pessoa, quanto a pessoa do amparador que está ajudando o principal, entende? Aquilo que eu chamo que está na corda bamba, ou pulando corda. Você está entendendo como é que é? Então, isso tudo desaparece, porque aí o problema todo do composto, do plural, do grupal, do atacado, ele superintende o individual. Você entende? Hoje foi justamente isso. Agora, quase sempre, por exemplo, uma pessoa que vai fazer aí, um médium, vai fazer essas cirurgias, mesmo as invisíveis, esse negócio todo, se ele consegue captar alguma coisa com o processo de central, as coisas tudo funcionam mais rápido, tudo agiliza, potencializa, o negócio fica muito mais eficaz. Agora aqui, ó, o ideal seria que a gente permanecesse assim sempre, mas isso varia muito. Varia por causa as influências não são só da gente, é o ambiente, o povo que aparece, os que têm que ser assistidos, outros problemas gerais que estão fazendo assistência. Nunca se faz assistência para um grupo visando apenas o grupo. Vocês estão entendendo, né? Sempre tem o entorno. Esse entorno pode ser de 1 metro e pode ser de 1 milhão de metros. Isso varia ao infinito, depende do que é. Mas eu estou só falando para vocês, para a gente ver como é que são as coisas. Valdo, sim. Aqui em cima. O senhor falou uma vez, uma tertúlia, que conforme a pessoa vai fazendo o arco, vai sendo aprofundado o trabalho, né? E houve uma outra tertúlia que o senhor falou que há casos que não há necessidade. Quais são os indicativos de que há casos que tem que ser mais de um arco? Como é que você identifica isso? É a hora que o processo do bloqueio ele está mais generalizado e mais profundo. Quase sempre um processo antigo, está enraizado. As energias não estão circulando.
Elas estão fixadas. Isso aí, às vezes, dá trabalho. E outra coisa, não dá trabalho, não é de tirar, não. Dá trabalho é que não pode tirar de uma vez. Se tira, pode desfalcar alguma coisa, principalmente o sistema nervoso da pessoa. O arco voltaico, do jeito que nós fazemos, por exemplo, hoje aqui, ele é totalmente neurológico. Você está entendendo? Ele está mexendo com o sistema nervoso direto. A ectoplasmia que nós estamos usando, tudo é neuroectoplasma. A maioria delas aí, a base do processo, a hora que se manifesta. E no caso da gente que vai passar para o arco, né? Como é que a gente pode identificar assim, não, é melhor passar por mais de um? Tem Não, elementos? aquilo ali depende do que é que você está sentindo, como é que é, porque tem gente, às vezes, que entra no processo, depois entra numa convalescência. Às vezes é necessário, mas ela mesma vai sentir que ainda tem alguma coisa que está defasada, está claudicando, tem alguma coisa que está batendo o pino. Ela sabe. Tá bom. Entende? Obrigada. Porque, às vezes, aí a culpa não é de ninguém, o processo é o processo, é o bloqueio. O bloqueio, às vezes, exige mais coisas, não é só uma vez. Agora, uma coisa séria que a gente vê é o seguinte, vocês aí que estão olhando a turma que vem, já teve gente que já cedeu o lugar para outra pessoa? QDA, já? Pois é, isso aí é importante, que geralmente essa pessoa que cedeu, ela recebe assistência. Você está entendendo? Quem doa é o primeiro a receber, isso é a regra, isso aí é que tem que colocar na cabeça dos outros. Entende? É que nem sempre, né, a pessoa está podendo ceder o lugar, porque às vezes ela já pensou muito naquilo, está muito enraizada, etc. Tal. Agora, ó, essa menina aqui, ó, trabalha aí conosco. Ela já está aqui uma boa temporada. Quanto tempo você está aqui? Pois é. Agora, veja, toda vez que eu encontro com ela, ela ri, ela sorri. Eu sempre olhei a aura dela é boa. Hoje eu confirmei, ela é totalmente limpa, tudo. Agora, veja, se dá saber disso, você precisa estudar essas coisas, não pode ficar assim, não. Está entendendo? Isso não é à toa. Quem é que conhece ela aqui? Tem alguém? Como é que ela é? É assim mesmo, né? Você é que esse jeitão aí mesmo. Tem bom humor Com mesmo. todo mundo. Agora, por isso que eu falo para vocês, era um exemplo do processo do bom humor. Quer dizer, uma pessoa de bom humor, como é difícil arranjar bloqueio. Não tem nada, gente. Está limpinha. Sabe? Bebê. É um bebê. Energeticamente falando. Agora, eu sabia. A hora que ela chegou, eu já olhei a aura assim. E outra coisa, você mexe num tipo, quando é aberta assim, igual dela, você mexe, daqui a pouco está tudo claro. Começa a dar, sabe? Passou a vaiade. Ficou tudo claro. Fica da aura, fica branca, cada vez mais. Quem é que ia falar? É você? Eu queria fazer uma pergunta sobre a questão da Desasim. Há um tempo atrás, quando eu cheguei aqui, vim morar aqui em Foz do Iguaçu, a gente já tinha conversado, né? E tinha até um traço específico meu que dificultava a questão da desassimilação. Então, eu venho reciclando essas coisas, mas eu ainda percebo que eu tenho um pouco de dificuldade de desassimilação, né? Eu ainda absorvo muito, é meio esponja. Eu queria entender melhor, se o senhor pode me dizer, que tipo de traço, no meu caso específico, ainda está impedindo... Seu caso é emoção. É processo Você emocional intesta com determinada ideia e fica com aquilo, você tem dificuldade de tirar. Monoideísmo. Você tem que fazer uma limpeza disso aí, o processo é de pensionização. Agora é clássico. Seu caso é o clássico, é normal. É muita gente assim. O problema é esse. Então, a desassimilação, antes de mais nada, é um processo de pensionização. Se não clarear a autopensenidade, como é que vai fazer a desassimilação adequada? É difícil. Se deixasse por conta dos amparadores, todo mundo era limpinho, sabe? 0 quilômetro, virgem, não tinha nada. Mas não pode. O amparador não pensa para a gente, entende? Como é que é? A Sandra é um exemplo disso aqui. E outra coisa, você nunca estudou isso muito não, né? Pois é, olha só, ela é espontânea desse jeito.
Isso é um caso para se pensar. Quanta gente não está aí estudando, faz 3 décadas e não consegue nada, que se enrola todo, se embola no meio de campo, tropeça nos próprios pés, como eu falo. Entendeu? Agora, são as pessoas, isso aí vem da paragenética dela, é o temperamento dela. Agora, veja, é o caráter, é o temperamento. Vocês estão vendo como é? Que é a dificuldade de muita gente para chegar nisso. O que é que eu falo de bom humor? Você está entendendo? Agora, a Sandra serve de exemplo aqui nessa história toda. É um negócio para se pensar. Porque, gente, ela é jejuna. Você sabe o que é jejuna? É uma pessoa noviça, que está começando, você está engatinhando, igual um bebê, nessa matéria, porque você não tem tanto estudo nisso. Aqui tem gente que estuda isso faz 50 anos. E às vezes ainda não chegou a ter esse bom humor permanente. Você entendeu isso? Agora, outra coisa, vocês podem falar assim, não, mas uma pessoa vai ter o bom humor permanente, já pode ser uma boba légua, uma coisa qualquer, que às vezes ela não está fazendo nada na vida, não, ela está sempre trabalhando. E ela trabalha muito, do ponto de vista das coisas, de limpeza, de tudo isso que eu vejo ela fazer. Eu mesmo, de vez em quando, aqui mesmo já pedi para ela fazer, porque de vez em quando, né, ela vem trabalhar aqui. A primeira vez para limpar lá dentro, eu mesmo pedi para você lembra? Então, veja, é coisa séria, não é assim não. Agora, é bom a gente falar no caso dela, porque é uma vergonha, vem uma pessoa que é apedeuta no assunto e domina os que têm pós-graduação, vamos dizer, em doutoramento. Como é que fica? Vocês estão entendendo, né? Agora, é o processo da complicação. Com ela, por exemplo, qualquer complicação mais, vai ser mais devagar. Agora, tem certas pessoas aí que elas começam pela complicação, não é pela simplificação. Então, complexifica tudo no pior. Tá certo? Eu não acho, por exemplo, que ela é a turma de Vilcabamba. Vocês estão entendendo? Que está lá, tantos anos, etc., você espreme, não dá nada. Não, ela dá. Ela está fazendo. Professor, aqui, a questão, por exemplo, a Sandra tem o bom humor, então ela tem flexibilidade ergossomática, né? Então a questão, por exemplo, a gente que tem mais dificuldade, que não tem o bom humor, é a questão do controle, que a gente sempre está querendo controlar agora, tudo. No caso dela, ela tem outros trafores, traços força. Um deles, ela tem muita energia natural por ela, então isso ela já trabalhou. Está na cara que já foi pitcha, pitonisa, tal, já está na cara. Autoestima, Agora, você vê, a própria força presencial dela, ela impressiona o jeito dela. Ela é uma mistura de oriental com ocidental, observa bem. Na sua família tem algum oriental, tipo japonês, chinês, não tem nada, não? Ela tem alguma coisa lá, olha, observa. Não tem? Não é que um arzinho. Ela está sempre conosco lá no Holociclo, então a gente percebe que ela tem uma boa energia, ela tem flexibilidade. Tem tudo isso. Mas eu digo, agora, seria bom de vez em quando ela participar aí do curso da dinâmica aí do Moacir. Sabe? Você já foi lá? Então vamos dar um jeito aí, eu vou falar com ele. Seria bom isso aí. O que tem? Ó, Moacir, vê se você pega a Sandra aí um dia, pega ela pela orelha e leva lá. Mas outra pessoa que também tem um bobor é ela lá, professora, a lourinha lá. Ah, sim. Não, essa aí eu conheço, essa aí pode ser. Mas eu digo, a questão é o controle, professor Waldo, que a gente tem, querendo agora, controlar tudo o que é sempre. importante aí no caso da Sandra é que ela é jejuna. Não, eu sei, entendi isso. Ela é inexperiente, ela não tem vivência disso, técnica. Você está entendendo? Ela é espontânea, assim. Isso não é todo dia. Não, eu sei. Você não vai achar pessoas assim, espontâneas, naturais. A coisa para pensar. Atrás, aqui. Professor, quando você falou de central, você estava falando da interlúdio ou de outra central extrafísica? Não, essa central é a que eu trabalho com ela há muito tempo. Tem que ser minha, né? Quem está aqui sou eu, né? Quem é que é o jumento, o burro, o jegue? Sou eu. Tem que ser a do jegue. Tá.
Tá certo? Tá. Agora, quando o senhor... eu estava aqui pensando no meu desenvolvimento parapsíquico, como é que eu ia poder aprofundar isso. E estava vendo, antes de mim foi o Antônio, que o senhor estava fazendo o arco voltaico, e vi o senhor fazer, além dos movimentos intracranianos, uma vibração maior. O senhor entrou em estado vibracional? Era um estado vibracional profundo? Não, eu estou nele o tempo todo. E estou descoincidido. Agora, ali, aquilo varia o que é. E outra coisa, depende das emissões do processo. O que é que tem? Os impulsos que existem, os fluxos. Porque tudo é o fluxo. Você está entendendo? Da emissão. Agora, isso varia, dependendo da situação. Outra coisa, eles querem fazer tudo sério, rapidinho e bem feito. E tirar o mais possível de tudo que esteja desengonçado na situação, o desequilíbrio do processo de energia. Agora, a cabeça da energia mexe em tudo. Agora, dá pena é a hora que você julgou um tsunami na cabeça da pessoa, que pegou o corpo dela todo, o ambiente inteiro, e ela não sente nada. Então, são pessoas que não têm experiência, mas também que não sentem nada. É o que eu chamo de casca grossa. Tem de tudo. Ela, então, está blindada pela inexperiência. Já, por exemplo, o caso da Sandra, está aberto pela inexperiência. E não, por isso que eu falo que ali é mais difícil de achar. Se achar uma pessoa que está bem, mas que também não sente nada e nem faz nada, isso não quer dizer nada. Então, ela não fede nem cheira, ela é anódina. Você está entendendo? Agora, um caso que a pessoa é espontânea e faz, e as coisas todas estão aí, o negócio é limpo, isso é muito valor da personalidade. Aí é o processo do caráter. Aí já tem o problema do temperamento. Você entendeu, né? Agora, eu já falei aqui nos outros, a gente pode voltar a falar para você. Por exemplo, existe 40 manobras de energia. Agora, na questão do arco voltaico, tem a hora que intensifica, tem a hora que vai, a alternância é assim, de 2 movimentos, você está entendendo? Às vezes tem de 3 em 3, isso varia. E tem outras que vão para fazer uma limpeza, como se estivesse enxaguando tudo. Então, ela é mais vasta, maior, ela é de enxaguar, é coisa mais séria. Então, isso tudo varia muito. Agora, outra coisa. Vamos supor que a média aí fica entre 30 e 40 emissões cada vez. Quase sempre, se a pessoa tem problema muito sério, pela 8ª, já começa a intensificar e mexe tudo meu contrário. Contrai tudo que você pensar lá dentro. É que não aparece muito aqui. O que aparece é mínimo. Mas tudo muda. Eu fico um pouco descentrado, quer dizer, entende? Você sai da coincidência, porque assim o corpo fica melhor para funcionar. Sem a gente, não é bom também eu sentir. Porque há uma intensificação como se fosse estourar tudo. Agora, tudo pega, tudo quanto é músculo. Agora, você sabe, né, a gente tem um monte de nervo craniano, isso tudo aí se mexe. Uma coisa muito séria que eu falo, foi assim que eu comecei a estudar o processo do esfenoide, o osso, que é a base do crânio, que esse aí é que sustenta a situação. Ali mexe em tudo, você nota direitinho que tem ligação com isso tudo. Agora, todos esses ossos têm algum processo de músculo, tendões, e quase sempre ligado a eles, não tem? É aí que o negócio mexe. Então, isso tudo aqui entra. Agora, por exemplo, olha só, estou aqui, então eu faço isso, ó. Foi tudo para trás. Isso é o mínimo. Isso é a face látea. Aqui, ó. Aqui, normal, né? Então eu faço assim, ó. Aqui. 50 pratas agora, não é isso? Aqui, ó, presta atenção. Não, olha só, deixa eu relaxar bem. Ó. Aí eu faço isso, ó. Agora, ó, se eu for fazer aqui, ó, o processo começa a intensificar assim. Isso é só a face látea, que é o processo muscular aqui, ó, do cocoruto da pessoa. Agora, isso tudo vai para dentro e mexe em tudo. Mexe até no processo da mandíbula, aqui, tudo quanto é músculo mexe, tudo entra. Mas isso é o mínimo. Às vezes aquilo começa a refletir no corpo inteiro.
Eu, às vezes, posso ficar aí, o corpo inteiro é como se estivesse duro. Entendendo? Não é que eu virei um cadáver, eu virei um corpo de aço. Um manequim de aço. É isso que é. Agora, num processo desse, o processo da canalização no problema do ectoplasma é muito maior. Porque a central de energia, ela, se tem um veículo para ela se manifestar, ela é melhor. E o veículo, se tem uma central de energia, ele vai se manifestar melhor. Eu sou o veículo. Então, se passa por mim, junta a fome com a vontade de comer. Tudo melhora. Você está entendendo? Intensifica de um lado e do outro, aquilo potencializa. Por isso que eu falo, 2 mais 2 igual a 5. É o sinergismo. Agora, hoje, por exemplo, aí, eu vi que tinha central pelo seguinte, foi o maior número do processo. Agora, por exemplo, eu comecei a falar, não acabei, para vocês é bom acabar. Por exemplo, se a pessoa tem um problema maior, pela 8ª emissão já começa. No normal, se a pessoa é mais ou menos, é lá pela 18ª. Agora, se o caso é mais sério, tem várias sequências diferentes, alternadas, você está entendendo? Com altos e baixos, às vezes tem 50, tem 60. Agora, isso vai num minuto. Pois é, não, mas qualquer um que começar com mais sensibilidade, vai começar a sentir tudo que eu sinto. Vai chegar um ponto que vai dar contração na pessoa, que é o jeito. A hora que ela limpar toda, ela vai começar a sentir o processo. Aí já pode entrar a terceira, que vai ter um segundo assistido. Vai ser uma terceira consciência. Entendeu? Agora, eu já fiz experiência disso com um monte de gente. Você sabe que esse negócio de arco voltaico, eu faço isso desde rapazinho, né? Agora, já fiz isso fora do Brasil, e todas as circunstâncias que vocês pensarem, com um monte de gente, colocando uma pessoa num lugar, a outra no outro, fazendo acoplamento áurico junto com a situação. Eu tenho feito o arco voltaico em mim, já tem uns 2 meses. Desde que começou o processo aqui, eu comecei a fazer a experimentação. E eu tenho observado a maior sensibilidade a nível de sistema nervoso. Eu chego a ter, já tive várias vezes, uma autoscopia do sistema nervoso, descendo pela coluna até embaixo. Espera aí. E agora aqui, eu pensei na recuperação da cirurgia, né? Eu queria fazer o arco voltaico para ajudar aí na recuperação. E eu percebi, eu saí daí e fiquei um bom tempo aqui com o corpo caloso vibrando, tendo toda a percepção. E aí, enquanto eu estava aí, eu senti a energia descendo pela coluna, vindo até a base da coluna, e vibrando de forma positiva. Aí ele me dá uma descoincidência maior. Eu acho que eu levantei muito rápido da cadeira e fiquei um pouquinho tonta. Eu queria passar essa informação, ainda não sei onde é que vai chegar. Eu vou continuar com o arco voltaico, mas o arco voltaico feito aí agora foi muito mais potente do que eu faço e tenho experimentado. Ampliou o trabalho que eu tenho feito. Alguma coisa, porque você está sentindo mais agora. Foi muito bom. E ficou um bom tempo aqui. O arco voltaico varia muito de pessoa para pessoa, e a mesma pessoa também. Por exemplo, o mesmo arco voltaico, você pode fazer 3 vezes. A pessoa acha que aquilo aumentou ao passo que foi fazendo. E nada, é o mesmo. É a sensação dela para discriminar a vivência é que aumentou. Isso a gente não pode esquecer nunca da discriminação pessoal, que é a vivência da pessoa, que é o jeito. Tá certo? Pois é, a tendência é essa. Escuta aí, eu vou passar então os comerciais, está no horário. Né? Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 14 votos online, 14 perguntas respondidas online, 12 perguntas presenciais,
65 assinaturas no livro de presença, 4 praticantes da técnica de Invexis, 20 experimentos do arco voltaico. Hoje vamos ter 5 recados. Flávia, Megastore, Eliana, Acoplamentarium, César, Cognópolis, Cristina, curso de mediação, Cristiane, prova da imagística. A eleição do verbete para amanhã, temos 2 verbetes para amanhã, terça e quarta-feira. Comunicação modular e polaridade extrema. Bom, pessoal, é só para avisar, né, que nesse mês a Megastore colocou mais de 100 títulos de livros com 30% de desconto e também colocamos alguns jalecos e camisas e moletons. Então, quem quiser aproveitar a oportunidade, entre em contato com a gente, está ok aqui no CIEC, nós estamos abertos todos os dias. Obrigada. Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui para divulgar novamente o Acoplamentarium. Ele vai acontecer semana que vem, nos dias 15, 16 e 17 de maio. Os EPICONs serão o professor Nário Takimoto e a professora Cristina Aracaki. Estaremos discutindo nesse Acoplamentarium a autoconsciencioterapia e o desenvolvimento do parapsiquismo. Nós gostaríamos de informar a todas as pessoas da CCCI que estão em pleno trabalho de voluntariado, que para você que realmente está trabalhando, fazendo toda a sua parte assistencial, nós estamos aí com uma bela promoção. Para quem não procurou aí a secretaria, a recepção do CAEC, você só paga R$ 198, tendo a oportunidade de pagar apenas 3 de R$ 66. Vale a pena procurar. Muitas vezes a gente fala da promoção, aí as pessoas estão achando que é um pouquinho só que vai descontar do valor integral dele. Mas vale a pena vocês procurarem, ok? E também gostaríamos de informar o seguinte, a todas as pessoas, os teletertulianos, as pessoas que nos procuram de outras cidades, nós estamos realmente pedindo para que vocês tomem a precaução de observarem se estão resfriados ou entrando em processo de gripe. Se estiverem, fiquem em suas casas, procurem médicos e fiquem atentos a isso. Não viajem agora. Vamos esperar passar essa questão da epidemia da gripe suína e depois vocês podem viajar tranquilamente para o CIEC. Não havendo nenhum tipo de problema, vale a pena vocês viajarem com máscaras para cá. Havendo qualquer tipo de dúvidas, é só ligar para o CIEC, ok? No 045 3525 2652. Obrigada. Pessoal, boa tarde a todos. É só para enfatizar o convite, no dia 16 de maio, nós vamos ter a presença do prefeito Paulo McDonald aqui na CCCI. Nós vamos ter uma cerimônia de assinatura do decreto de criação oficial do bairro da Cognópolis e também do decreto de liberação do início das obras da Vila Consciência, dentre outras atividades. Vai ser no dia 16 de maio, sábado, às 19 horas, 7 horas da noite, no Auditório do Discernimento. Estão todos convidados. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Queria avisar sobre um curso inédito que acontece em Foz do Iguaçu, um curso de mediação. Ele vai acontecer nos dias 23 e 24 de maio, vai ser proferido pelo professor Áureo Simões, que é um especialista na área de mediação e resolução de conflitos. Ele vem de Curitiba para ministrar esse curso aqui. E os maiores interessados, então, podem me procurar, ou então procurar o professor Sérgio Martinez. A carga horária vão ser de 20 horas aula com atividades teórico-práticas. E o valor de R$ 200, que é o valor do curso, já inclui apostila, coffee break, pode ser parcelado em até 2 vezes. Ok? Obrigada. Boa tarde. Eu estou aqui em nome da equipe da prova da imagística, da professora Nara, para avisar a todos os interessados que as provas serão entregues neste domingo, dia 10 de maio. Obrigada. Para amanhã teremos o verbete Polaridade Extrema, que ganhou com 16 votos. Então, quarta-feira, fica Comunicação Modular. Ok? Obrigado, boa tarde e até amanhã.